Abra comigo, Apocalipse 22:10. Fica aí com a tua Bíblia aberta, porque a gente vai passear um pouquinho aqui na palavra. Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, abençoa, que a tua graça flua através da tua palavra agora, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor, e tudo aquilo que possa querer impedir o fluir da tua palavra no nosso coração, no nosso entendimento, nos nossos ouvidos espirituais, seja quebrado, seja rompido agora mesmo. Que toda interferência agora seja neutralizada e que venha a unção do Espírito, a sabedoria, ó Deus, a tua capacitação, e que o Senhor tome a frente nesta noite de tudo que for feito e falado aqui, para a glória do teu nome, e que os corações sejam tocados pelo teu poder, quebrantados pelo teu Espírito Santo, convencidos e convertidos a ti, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Leia comigo, Apocalipse 22, do 10 em diante. E diz assim: João, e disse-me: não celes as palavras da profecia. O anjo falando para João aqui. É a profecia deste livro. Porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia! Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Aleluia. E quem ouve diga: vem. Diga comigo aí: vem. Aleluia. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia e deste livro, que se alguém se acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E vá lá comigo um pouquinho para trás, no capítulo 19, do 5 em diante. Diz assim: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós todos os que temeis, tanto pequenos como grandes, e ouvi o que a voz de uma grande multidão, como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas
são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou ou se ataviou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aleluia. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória ao nome do Senhor. Permaneça aí com a tua Bíblia, que daqui a pouquinho a gente vai pegar alguns outros versículos também. Mas eu quero dizer o que está aqui, principalmente aqui nesta parte da palavra do Senhor, falando sobre as vestiduras, né? Que o Senhor já aprontou, as vestes já estão prontas da sua noiva, e o Senhor já ataviou, já está ali, a esposa se aprontou, e foi dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E essa palavra nos remete à justiça dos santos, a lembrar dos atos de justiça que estão lá em Mateus 5, 6 e 7. Ali é a carta magna do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus liberou aquele sermão e ali ele descreveu a constituição do reino para nós. A constituição, aquilo que nós devemos seguir, não vai mudar. Aquilo que está estabelecido, está estabelecido. E a carta magna já foi nos dada, já foi entregue a nós. E ela está lá em Mateus 5, 6 e 7. E vamos abrir, eu vou estar abrindo lá, para que você possa lembrar rapidamente que os atos de justiça, os atos de retidão, as vestes de justiça que o Senhor fala, de linho fino, está na prática da palavra do Senhor, está ali, contida, aqui a partir, está muito clara, nesta carta que Jesus deixou para a igreja. Nessa constituição, está a constituição do reino de Deus. Se você ainda não leu, você precisa conhecer. Nós precisamos conhecer a constituição do reino de Deus, a carta do reino, a carta magna do Evangelho de Cristo. Muitas vezes você é um cristão que está há tanto tempo na igreja e você não sabe, ainda você não sabe disso, que esta palavra está ligada exatamente a esta, que é a palavra que nós lemos em Apocalipse, está ligada a Mateus 5. Estes são os atos de justiça do povo de Deus. E nós temos que praticá-la, colocar estes atos de justiça em prática em nossa vida, todo dia. Mas nós não podemos praticar aquilo que nós não conhecemos. Aqui ele coloca aqui deveres do povo de Deus, para que recebam estas vestes de linho finíssimo, para que você se vista, esteja pronto, para quando Jesus tocar a trombeta, você subir para ceiar, para sentar na mesa com o Senhor. Você tem que estar vestido de vestes, com estas vestes, com este linho fino, no céu, nos dias das bodas. Quando o Senhor tocar a trombeta, não subirá aqueles que não tiverem estas vestes, aqueles que não praticaram a retidão, aqueles que não praticaram esta palavra, aqueles que não têm observado a palavra do Senhor, e não poderão entrar, não passarão da porta, dos portais celestiais. Então, querido, nós temos aqui deveres, mas também, Deus é tão maravilhoso, que quando nós praticamos, nós também temos direitos, nós recebemos a recompensa, nós recebemos já a promessa de um galardão. Você já recebe quando você pratica qualquer ato de justiça, qualquer ato de retidão.
você já recebe a promessa do Senhor. E estes atos de justiça, que são as vestes de linho fino, que estão escritas e descritas aqui, ele não fala de uma justiça própria, não fala da minha justiça, não fala daquilo que eu faço para a nossa glória, para estabelecer algo, uma vaidade, um orgulho. Não fala daquilo que eu estou fazendo, mas fala da justiça de Deus. Está falando da justiça do Senhor, nós praticarmos a vontade, a palavra, estabelecermos a vontade dEle aqui, proclamarmos e fazermos que o reino de Deus seja estabelecido aqui através das nossas, como falamos antes, através das nossas ações diárias, das nossas atitudes diárias. Por isso nós temos que estar atentos e sempre praticando aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor. E aqui a palavra do Senhor fala, no Sermão do Monte, quando Jesus está falando desta carta magna do reino de Deus, ele fala: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, todos chamando para um compromisso, mas também trazendo algo de recompensa para aqueles que obedecem. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, aqueles que têm compaixão, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, aleluia, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Queridos, nós temos vivido um momento de perseguição, e eu quero te encorajar aqui, porque é para que você não desanime, neste tempo de perseguição que nós temos vivido, uma perseguição que começou intelectual, moral, mas agora eu creio que daqui para frente nós poderemos estar vendo mais, isso avançar cada dia mais, que você não se intimide, porque nós estamos vendo o movimento desses últimos dias, que realmente a palavra do Senhor está se cumprindo, porque o tempo já está chegando ao fim, não ao fim de todas as coisas, não, é o fim do início, a história ela está transicionando, e estamos vivendo um momento de batalhas espirituais intensas, porque nós começamos creio, isso, tudo aponta para isso, o princípio de dores, e o princípio de dores é o começo do fim, não é o fim. As pessoas perguntam e podem estar perguntando: é o fim do mundo? O pastor está falando sobre o fim do mundo, Apocalipse, que significa revelação do grego, não está falando sobre o fim do mundo, está trazendo a revelação do plano de Deus, do triunfo do Senhor Jesus, porque Ele já venceu, Ele é vencedor. E aqui está este livro de Apocalipse. Irmão, se você não leu Apocalipse, você precisa ler a palavra do Senhor, você precisa ler o Novo Testamento, você precisa ler o livro de Apocalipse. Ele não é um livro de medo, ele não é um livro de terror, é isso que o inimigo quer que você pense, que é um livro de medo, é um livro de terror. Não, este é um livro de encorajamento para o povo de Deus, é um livro para trazer forças para você, é um livro para te alinhar com a vontade de Deus para a última hora, é um livro para te trazer autoridade, poder e ousadia, é um livro para te encorajar a ser fiel até a morte, porque o Senhor te dará a coroa da vida. É um livro de vitória para nós, é um livro de triunfo para nós, onde você ali lê no último capítulo a vitória do Senhor, a derrota das obras do inimigo, Satanás lançado eternamente no lago de enxofre, no lago de fogo com seus demônios, presos por uma eternidade, nunca mais ele sairá de lá. É isso que você precisa saber. A vitória já está garantida para aquele que é fiel. Então seja fiel até a morte. Seja fiel para o Senhor Jesus. Que nada venha te separar do amor dele.
pratique a palavra, e que você não venha olhar para nenhuma circunstância. Coloque o seu foco no Senhor, porque aquilo que você foca, em quem você está focado, é quem você vai seguir. Se você estiver focado no Senhor Jesus, você vai seguir o Senhor Jesus. Se você estiver focado nas coisas desse mundo, você vai seguir as coisas e as regras, você vai seguir as coisas, a materialidade. Onde está o teu foco? Se não está em Jesus, se está ali em outra coisa, você precisa nesta noite tirar imediatamente, reposicionar o teu foco em Cristo Jesus. Outra vez, porque esta é a hora da igreja se despertar, da igreja levantar, da igreja se reposicionar e praticar a justiça de Deus, e se vestir com essas vestes de linho fino, para estarem prontos quando a trombeta tocar, você subir imediatamente, você não ficar para trás, para que quando vier o momento do arrebatamento, você esteja completamente já alinhado para subir com o Senhor. Aleluia. Que você possa estar observando a palavra, cuidando da palavra do Senhor. E eu gostaria de saber como que você tem vivido nesses dias. Como que você tem vivido de uma forma agradável ao Senhor? Você tem vivido diante dos olhos do Senhor? Você tem agradado a Deus? Como tem sido a tua vida nesses dias? Como você tem levado o Evangelho de Cristo? Será que nós temos praticado este Evangelho? Nós temos colocado em prática estes atos de justiça, esses atos de retidão? Nós temos praticado bem? Nós precisamos estar atentos. Nós também não podemos, queridos, nós temos que conhecer para colocar em prática. Você não pode colocar em prática plenamente aquilo que você só ouve falar, mesmo que você tenha bons princípios que os seus pais deram para você. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você possa colocar realmente, na totalidade, na plenitude, em prática esta palavra, da forma que o Senhor quer. Porque muitas vezes o que você recebe, a gente recebe distorcido, ou recebe parcialmente. Você fala: não, meu pai me deu uma boa educação, minha mãe me levou na igreja, glória a Deus, amém. Só que você pode estar vivendo uma vida ainda muito distante daquilo que Deus tem para você. Se você não conhecer a palavra, você não pode praticar ela na plenitude. Depois você vai chegar ali diante do Senhor, naquele grande dia do trono branco, e você vai falar: não, eu procurei fazer meu melhor, eu segui, né, as normas, eu obedeci. Mas ali não vai ter desculpa, ali não haverá desculpas. Naquele momento não vai haver mais desculpas diante de Deus, porque a palavra do Senhor fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E não haverá desculpas para ninguém, para não ter conhecido a palavra, porque nós estamos num tempo de liberdade, um tempo da graça, um tempo de conhecimento da palavra, de conhecimento de Deus, de conhecimento da graça. E nós não podemos desprezar, nós temos que ser zelosos pela palavra e pela prática da palavra, porque o Senhor quer que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes dela. O Senhor quer que você esteja atento em todo momento, também sendo sóbrio, sendo vigilante. A palavra do Senhor fala aqui em Mateus 25, vamos a 24, vamos comigo lá. Que sejamos sóbrios, vigilantes, que estejamos atentos.
24, 37. Que estejamos não embriagados, não adormecidos, mas estejamos sóbrios. Aleluia. 36, e diz aqui: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, presta atenção, dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Amém? Por isso, querido, nós não podemos estar sobrecarregados demasiadamente com as coisas dessa terra. Você não pode estar ocupado demais com as coisas dessa terra. Agora é tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de praticar a justiça do Senhor, colocar em prática os atos de justiça, jejuando também, orando, observando a palavra, fazendo aquilo que é reto, aquilo que é bom diante de Deus, a vontade dEle, a vontade e o querer dEle tem que ser acima, tem que ser soberano na nossa vida. Se você é de Deus, se nós somos de Deus, nós obedecemos. O Filho tem alegria em obedecer. Só se ainda nós não somos, só se somos ainda escravos, porque o escravo, ele não tem a mesma alegria em obedecer. Mas nesta noite o Senhor chama homens e mulheres aqui, nos chama de filhos. Ele quer filhos, Ele quer levantar aqui um povo que tenha paixão, que ame, que tenha alegria em obedecer o papai, que tenha alegria em estar na presença do Senhor, que não esteja se sobrecarregando mais com as coisas desta vida, que não esteja mais focado em coisas desta terra, porque, como eu já disse, aquilo que você foca é aquilo que você vai seguir. Se você estiver focado no Senhor, você vai ter alegria em servi-lo, você vai ter alegria em estar na presença dEle, você vai ter alegria de estar na casa dEle. Mas se você não estiver focado em Jesus, você não vai ter a mesma alegria. Você vir uma vez por semana ou em vez em quando vai se tornar uma mera obrigação, porque você precisa mudar de mentalidade. Você tem que se tornar filho verdadeiramente. Isso é conversão, é mudar de mentalidade, é passar por metanoia, é mudança de mente. E o Senhor quer causar isso em você nesta noite. Nós precisamos de uma nova postura nestes dias, não mais de religiosidade, mas de filhos de Deus, apaixonados pelo Pai, que ama as coisas do alto, que prioriza as coisas do Senhor, mais do que qualquer coisa nesta vida e nesta terra. O Senhor está te chamando para perto, está te atraindo para a presença dEle. E se você for um bom filho, você tem que dizer: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, enche-me do Teu Espírito Santo, eu quero transbordar.
Não basta estar cheio do Espírito, nós precisamos nesses dias de transbordar. Nós temos falado muito sobre o transbordar do Senhor na nossa vida. Você precisa transbordar, buscar o transbordamento, buscar esparramar o que Deus está trazendo e quer trazer para você. Mas se nós não conhecermos a palavra e não nos afinarmos com ela, nós ficaremos sempre com uma vida cristã rasa e com uma mentalidade de escravo. Vamos mudar a nossa mente, irmãos. Filhos, mentalidade de filho. Filho tem prazer em estar na presença do Pai. Filhos têm prazer em estar com o papai, de se assentar à mesa com o papai, de se envolver com o papai, de obedecer à voz do papai, de servir o papai. Filhos têm prazer de andar com o papai. Aleluia! Para o filho isso não é sacrifício, isso é alegria, isso é prazer. Aleluia! Precisamos estar conectados cada dia mais. Não dá mais para perder tempo com distrações desta vida, porque Satanás está querendo roubar teu tempo. Ele quer roubar o teu tempo, ele quer roubar o nosso tempo para que não tenhamos mais comunhão com Deus, para que não tenhamos mais intimidade com o Senhor. Satanás está comendo pelas bordas aí na tua vida e você não está percebendo. Você era mais ativo e você tem deixado as coisas de Deus para fazer outras coisas. Você tinha uma alegria maior de estar na casa do Pai, de servir, e você agora está muito ocupado demais para estar muitas vezes nem meditando na palavra. Você já não está conseguindo mais. É isso que Satanás está fazendo nestes dias no meio da igreja. É isso que Satanás está fazendo na casa dos cristãos. Estão muito ocupados demais para darem tempo para aquilo que tem que ser prioridade. São dias finais, você precisa despertar. Nós precisamos, você aí na tua casa precisa despertar, precisa se levantar, precisa buscar a face do Senhor enquanto é dia, enquanto a noite não está chegando, porque ela já está próxima. A noite já está próxima. Acende a tua lâmpada, meu irmão. Acende a tua lâmpada. Tem óleo aí? Ainda tem óleo aí? Então acende a tua lâmpada. Acende a tua lâmpada. O Espírito Santo está falando para você. Acende a tua lâmpada. Diga para o teu irmão, cutuca aí, se tiver alguém perto de você. Acende a tua lâmpada. Que terá machere cantaramanandereblai. Não deixa mais Satanás roubar o teu tempo. Não deixa ele te roubar da presença do Senhor. Não deixa ele te roubar a tua essência de adorador. Não deixa ele roubar a tua essência de adorador. Você muitas vezes está perdendo a tua essência de adorador. E você está se tornando um murmurador. Está se tornando um murmurador porque não está entendendo o movimento do mundo espiritual. Você está com os olhos carnais para as coisas porque está faltando comunhão sua com Deus. O momento que você estiver afinado com comunhão com Deus, você não vai mais ter olhos carnais para as coisas, você vai ter olhos espirituais para as coisas, e você terá um discernimento claro de todas as situações, e você não ficará confundido em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação que você tiver que passar, ou que você estiver passando, e você, além de tudo, vai estar praticando o que diz em Mateus 5. Em situações de dificuldade, em situações aí você vai estar entrando na brecha, porque você sabe o que você tem que fazer. Você sabe como você tem que agir em determinadas situações, porque você está afinado com a palavra. Você está de posse de uma visão espiritual, porque você está perto do papai, você está em comunhão com o Senhor, você está cuidando da tua vida espiritual. Cuide da tua vida espiritual. Alimente-se, beba da água da vida. Como disse aqui, nós já lemos: aquele que tem se vem beber da minha água, beba da água, venha beber, porque eu tenho água viva para te dar. Aleluia.
E o Senhor está falando conosco nesta noite. Aleluia. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente e resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir todas as propostas do inimigo. Abra comigo lá, Tiago 5:8. Tiago 5, versículo 8, diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Aleluia! Diga glória a Deus. Jesus está voltando. E bem-aventurado aqueles que amam a vinda do Senhor. Apocalipse 1:3 diz isso. Bem-aventurado aqueles que amam e guardam esta palavra. Porque quando, lá em Daniel, irmãos, você também é um livro que nós precisamos ler, ter conhecimento do Antigo Testamento. É conhecido como pequeno Apocalipse. E Daniel, em vários capítulos, 2, capítulo 7, capítulo 5, capítulo 11, capítulo 12... fala sobre a vinda, fala sobre os últimos dias, fala sobre a multiplicação da ciência, fala até mesmo sobre homens que governariam futuramente, foram homens citados ali. Então Daniel, ele explana coisas que seriam para este tempo, e ali o Senhor fala para Daniel, só que não é para este tempo seu, Daniel, sela as palavras deste livro e aguarde. Mas quando o Senhor vai revelar a João, como nós acabamos de ler aqui, o Senhor já fala de uma forma diferente. Não seles a palavra deste livro, não seles, porque a palavra é para este tempo, falou para João, porque o tempo está próximo. Então não seles a palavra deste livro, mas proclame a palavra, anuncie a palavra, e tudo o que vai acontecer, vocês precisam anunciar para as próximas gerações. Esta palavra era para nós, esta palavra não era para ser selada, para que a igreja proclamasse a palavra do reino de Deus, para que nós proclamemos a palavra do reino de Deus. Este compromisso está sobre nós. Nós precisamos conhecer e proclamar que Jesus está voltando. Por isso a palavra não foi selada, porque ela já foi anunciada a nós, e nós precisamos levar esta palavra para a próxima geração. Se Jesus não voltar na nossa geração, nós temos que anunciar para a próxima, para que a próxima geração esteja preparada. E se Ele não voltar na próxima geração, a próxima tem que anunciar para a próxima. Mas a vinda dele está próxima, a vinda dele é breve. Não sei se teremos todo este tempo, mas nós temos que estar anunciando esta palavra e falando sobre a volta de Jesus iminente, porque está tudo diante dos nossos olhos, tudo diante dos nossos olhos. Não ignorem os sinais, mas fiquem atentos aos sinais. E a palavra do Senhor nos diz aqui. Vamos ler em Daniel, queridos, vamos lá, Daniel 12, para nós estarmos já encerrando. No Antigo Testamento. Vai dando glória aí, amém, glória a Deus. Deixa eu marcar. Aleluia, vai dando glória. Glória a Jesus, aleluia. Daniel 11, 32. E depois eu quero ler Daniel 12, 10. Daniel 12, 10 diz assim, vamos lá. 9, 10. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente,
e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui: os sábios entenderão. Os sábios vão entender os tempos, vão entender e receber a revelação de todas as coisas que estão acontecendo e que acontecerão. Vão ter discernimento. Então você não precisa temer. Quem é sábio? Aquele que teme ao Senhor, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Amém? A palavra do Senhor fala aqui que os ímpios, que aqueles que procedem impiamente, eles não vão entender. Eles vão tentar explicar, eles vão tentar mudar as coisas, eles vão tentar afrontar, eles vão tentar dominar, eles vão tentar aí estar violando tudo que se diz a respeito da palavra, afrontando, porque eles não têm entendimento. E eles querem, o homem ele é rebelde contra Deus. E o homem quer fazer a coisa do jeito dele. Então eles acham que as coisas têm que ser do jeito deles. Mas a palavra do Senhor, ela não muda e ela não mudará. A palavra do Senhor, ela vai permanecer. E aquilo que Deus estabeleceu está estabelecido. Princípios vão continuar. Os valores do reino de Deus vão continuar. Nada pode tocar na palavra do Senhor. Nada pode mudar esta palavra que está estabelecida. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nele está o começo de todas as coisas, e nele está o fim de todas as coisas. E o homem ímpio não vai prevalecer, mesmo que eles intentem, mesmo que eles se juntem nesses dias, como nós temos visto, os globalistas, tantos homens maus, os ímpios se juntando para distorcer a palavra, para distorcer a verdade, para anular a palavra, para fazer calar a boca do povo de Deus, dos cristãos. Eles não conseguirão. Eles não vão ter esse triunfo, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está no meio da igreja, maior é aquele que está com o povo de Deus. Enquanto a noiva estiver aqui, nós temos que prevalecer sobre o mal. As pessoas têm perguntado: pastor, mas a palavra de Deus não tem que se cumprir? Essas coisas não tem que se cumprir? Sim, elas vão se cumprir, mas depois que a igreja subir. Enquanto a igreja não subir, irmãos, nós temos que estar lutando e fazendo brilhar a luz no meio das trevas, e temos que fazer a diferença, e temos que resplandecer Jesus aqui, temos que fazer com que Jesus seja visto através de nós, e temos que fazer retroceder as trevas sim. Enquanto a igreja estiver aqui, o mal não pode prevalecer. Depois que a igreja subir, daí a coisa vai acontecer. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que trabalhar, nós temos que praticar a justiça do Senhor, nós temos que praticar o que está estabelecido. A constituição do reino de Deus tem que acontecer enquanto a igreja estiver aqui. Nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida e fazer com que ela aconteça. Nós temos que abençoar pessoas. Nós temos que estender as mãos para curar, nós temos que estender as mãos para libertar, nós temos que estender as mãos para ajudar, nós temos que estender as mãos para abençoar as vidas. É isso que o Senhor espera de você e de mim. Que você se vista dessas vestes de linho fino, que você coloque estas vestes e saia pregar o evangelho, e saia anunciar o reino de Deus, com estas vestes de autoridade, com estas vestes de filho resplandecentes na tua vida. E quando a trombeta tocar, você subirá, você não vai ser deixado para trás. Quantos já assistiram aquele filme? Falei deixados e lembrei, quanto tempo, né? Mas é impactante. Você que ainda não viu, eu acho que está aí, né? Deve estar ainda em algum lugar aí. Você puxa lá e eu creio que vai aparecer. Vale a pena você ouvir, estar atento e estar ligado e afiado neste momento. E eu gostaria de estar aqui encerrando com a palavra Apocalipse. Bote lá, Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3.
Queridos, tenha prazer em ouvir a palavra. Nós vamos começar a falar mais sobre a vinda de Jesus, sobre a volta do Senhor Jesus. Nós vamos começar a pregar mais sobre a volta do Senhor Jesus cada dia mais, porque Ele está voltando. Olha o que está acontecendo nesses dias. Abre os seus olhos espirituais para ver, que você receba a visão espiritual, que você se desperte, que você não tenha medo, mas que você tenha a coragem e se posicione neste momento para fazer a diferença. Que você resplandeça, que você busque mais do Senhor, para que um grande avivamento aconteça na tua vida através de você, no nosso meio. Eu espero um grande avivamento antes do toque da trombeta. Eu espero que o Senhor vai vir trazendo e derramando da glória dEle. Ele derramará da glória dEle sobre nós, e os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E os jovens terão visões. Aleluia. E os velhos sonharão. Aleluia. É isso que vai acontecer nos últimos dias. É isso que já estamos vendo acontecer. Tantas pessoas já tendo sonhos, revelações. Eu mesmo tenho tido sonhos, revelações. Deus tem mostrado. Se você não tem tido ainda, começa a pedir, Deus vai trazer sonhos para você. Deus vai trazer revelações para você. Deus vai trazer graça para você, e os jovens vão profetizar. Comece a consagrar a tua vida, jovem. Jovem, quantos jovens nós temos aqui? Levanta a mão aí, quantos jovens? Viu, vocês estão de máscara, mas não de mão presa. Cadê os jovens? Diga eu. Eu também. Nós, os jovens, profetizarão nesses últimos dias. Isso está prestes a acontecer. E esta explosão vai acontecer, o diabo queira ou não, Satanás queira ou não. Os nossos jovens não ficarão enganados. Nossos jovens não ficarão paralisados. Os nossos jovens não serão destruídos, porque há uma promessa. Mas a igreja tem que clamar, nós temos que orar para que isso aconteça logo, porque os dias são maus e já é chegada a hora. Aleluia. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam, e guardam essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Bem-aventurado aquele que lê. Você precisa ler mais a palavra para ser bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais do que abençoado, aquele que lê as palavras desta profecia. E os que ouvem a palavra desta profecia não é ouvir por aqui e sair por lá, é ouvir, praticar e colocar em prática. Hoje mesmo, amanhã mesmo, essa semana você tem que colocar em prática a palavra do Senhor. Se lembrar daquilo que nós falamos aqui e praticar as bem-aventuranças do Senhor, para que você tenha as vestes que são prometidas para os filhos de Deus, para aqueles que praticam a justiça, as vestes de linho fino, puríssimo, para subir, para se assentar no banquete que o Senhor já preparou para mim e para você. O Senhor já preparou um banquete para nós, irmãos, e eu quero te dar uma boa notícia, porque Deus limpará de seus olhos toda lágrima naquele lugar, naquele grande dia, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho para sempre. Para sempre. Fique de pé e glorifique o Senhor. Para sempre. Ele será o nosso Deus e nós seremos seus filhos, seu povo para sempre. Nada vai nos arrebatar da mão do Senhor. Diga aleluia. Aleluia, dá glória a Deus aí. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos que praticarão a justiça do Senhor, que colocarão em prática a palavra do Senhor? O Senhor está esperando vocês. O Senhor está esperando vocês. Marchem. Marchem. Guerreiem. Guerreiem nesses dias, meu irmão. Pratique a justiça. Faça o bem. Ore mais. Jejue mais. Aleluia. E adore e louve ao Senhor. Oh, aleluia, vamos adorá-lo e esperar este grande dia, atentos, vigiando, com sobriedade, sendo sóbrios, não nos embriagando com as coisas deste mundo. Não vos embriagueis com as coisas deste mundo, não se embriague com as coisas desta vida, porque Jesus está voltando.